Boa noite, começando novamente então a nossa live aqui. Se deu problema, a gente começa de novo, porque a gente está aqui para resolver problema, para isso que a gente nasceu nessa vida, para resolver cada vez mais as coisas, como adultos, como a gente viu na última aula da Maratona Vida Viva. Então, você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Vamos deixar todo mundo ir chegando aí para a gente começar. Alex, vou pedir que você novamente coloque o título aqui para mim, tá? O Rô já chegou, Luísa chegou. Vamos ver se agora dá tudo certo. Ó, chama a galera que estava lá com a gente. Aqui, ó, doutora Armanda Rufino. Doutora Armanda, faz aqui aquele convite para a gente já começar juntas, tá? Cádia já chegou aqui também. Vamos lá. Ó, Deus. Desafios. Opa, agora vai dar, hein? Vai ter que dar. Não, tá dando que... Ela é a única pessoa que não tem como convidar. Tá todo mundo aqui aparecendo que dá para convidar, mas a doutora Armanda tá dizendo que não dá para convidar. Eu consigo chamar o Alex, consigo chamar o Rodrigo, consigo chamar a Luísa, a Cádia, a Tarciane, mas a Armanda disse que não tem como chamar. Que coisa, gente. Não sei o que está acontecendo, Alex, me ajuda. Vocês têm alguma configuração ali? Bom, assunto de hoje, o que te impede de usar as suas ferramentas internas e externas para virar de chave, ter uma vida abundante? Não sei, doutora Armando, meu amor. Se o Alex Barão estiver por aí, me ajuda. Eu estou aqui fazendo cara de feliz, mas estou ficando apavorada. Que eu quero muito que a doutora Armanda possa falar, porque afinal de contas é ela que vai ser a minha entrevistada de hoje, afinal de contas. Tá. É alguma coisa do Instagram dela. É alguma configuração do Instagram dela. Será que se ela entrar pelo portal e me chamar é melhor? Então tá. Então vamos lá, enquanto ela faz ali. Tem uma interrogação do ladinho. Não, mas a interrogação do ladinho é para fazer perguntas. Então tá bom. Vamos começar do começo enquanto a doutora Armanda vai se ajeitando lá e daqui a pouco ela chega aqui. Bom, eu sou Paula Cassanho Vaz, sou facilitadora do programa Vida Viva, sou aqui facilitadora do portal Vida Viva, a doutora Armanda também. Nós temos um time de facilitadores muito lindo e a gente vem trazendo essas lives aqui para vocês, para que a gente possa evoluir. Passamos agora por uma maratona extraordinária que a gente viveu assim intensamente. Foram 5 dias, mas 4 dias que a gente vivenciou, inclusive, dinâmicas sistêmicas no campo, que foi muito esclarecedor. Nós aprendemos muitas coisas. Você que está aqui, que participou da maratona, já que essa live agora vai ficar, né? Escreve aí por que valeu a pena participar, quais foram os teus insights. Eu tive uma aluna que escreveu agora há pouco na live ali em cima, que foi muito didática e esclarecedora, coisa que pra gente é muito importante, inclusive, tá? E nós vivemos lá na maratona 4 temas bem especiais que nós vamos resgatar um pouquinho aqui hoje para poder falar do tema de hoje. O nosso tema de hoje é o que me impede de usar as ferramentas internas e externas para ter uma vida definitivamente melhor. O que são ferramentas internas e externas? Todos nós temos recursos internos, todos nós nascemos com tudo que a gente precisa para, não só para sobreviver, no sentido de manter a vida respirante, vamos dizer assim, mas a gente tem recursos dentro para promover para nós mesmos uma vida muito abundante. Só que a gente não sabe como usar esses recursos, pelo contrário. Na verdade, o que nós sabemos é responder à vida de forma limitada. Porque nós viemos aprendendo, desde a barriga da nossa mãe, a pensar as coisas de forma limitada. Nós aprendemos crenças limitantes desde pequenininho. Nós tivemos pequenos e grandes traumas na nossa história de infância, até a nossa adolescência, na nossa juventude, e trouxemos tudo isso para a nossa vida adulta. Trouxemos os modelos da nossa casa, dos nossos cuidadores, trouxemos os modelos dos nossos ancestrais que vieram pelos nossos pais, pelos nossos avós, trouxemos modelos que vieram herdados da nossa genética, da nossa ancestralidade, de forma de memória celular que a gente fala, além das nossas próprias experiências de vida. Então, graças a tudo isso que aconteceu, desde quando a gente estava lá na barriga da nossa mãe até hoje, fizeram com que nós tivéssemos um filtro. Imagine que você tivesse um óculos aí na tua... Ó, vou botar esse óculos, que falam que eu pareço uma abelha, ó. Imagina que você tivesse um óculos
E esse óculos aqui, por mais que você trocou algumas vezes a lente dele, por mais que você trocou algumas vezes a armação dele, trocou até o modelo dele várias vezes, mas a base dele, a base principal dele, não foi você que escolheu. Então, nós vimos na Maratona Vida Viva que existe um movimento necessário que você precisa estar consciente do porquê você é como é, porquê você não tem os resultados que deseja, porquê que você tem os resultados que deseja, ou melhor, porque não tem os resultados que deseja, porque tem resultados que não deseja. E tudo isso, quando a gente faz um resgate lá dos temas, né? Então nós trabalhamos com a... Aqui, ó. O doutor Armando está entrando por outro aqui. Vamos ver se agora vai. A Aquavita não pode participar. Ai, leleu. Entrar ao vivo com a Aquavita. Não pode participar. É alguma coisa do teu celular, Armando, pelo jeito. Veja se você consegue me chamar, tá? Então, gente, nós fomos lá assim, ó, primeiro dia da maratona, nós falamos sobre a revolta funcional. O que é revolta funcional? Todos nós temos dentro de nós uma angústia, uma vontade de mudar alguma coisa na vida, profunda, né? Se você até pensar aí em algumas coisas que você está revoltado na tua vida, que você não aguenta mais, pode escrever umas 10 coisas aqui para mim facilmente. Todo mundo tem alguma coisa que quer mudar muito na sua vida, né? Às vezes é em uma área só, às vezes em todas as áreas, às vezes é um pouco mais para um lado, às vezes mais um pouco para o outro, mas todo mundo tem uma vontade de mudar de vida, de mudar algum resultado na sua vida de forma muito profunda. Só que enquanto a gente não sabe se revoltar de forma funcional, a gente acaba fazendo mais repetições de padrão. Então nós aprendemos como ter uma revolta funcional, de forma rápida aqui para vocês, porque nós não vamos aprofundar, porque o nosso tema é uma sequência, né, que vem depois de tudo que a gente viveu na maratona, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer para usar a revolta de forma funcional é a gente olhar para tudo aquilo que não aconteceu na nossa vida, para as nossas histórias do passado, para as histórias da nossa família com respeito. E o respeito é entender que tudo que aconteceu até o minuto que a gente está vivendo agora, foi a única coisa que podia acontecer. Não tinha outra forma de ser a não ser aquela. Quando a gente entende isso, a gente começa a usar a energia da revolta para fazer alguma coisa diferente. A gente começa a buscar estratégias diferentes. Como a doutora Armanda diz, a gente desiste da estratégia que não está funcionando, de uma vez por todas, mas é um desistir bom, humilde, sábio, que faz com que a gente consiga redirecionar o nosso olhar para uma estratégia que funciona. Aí você consegue entender. Empatia em dupla agora, irmã. Oh, Deus, espera lá. Empatia em dupla não pode participar. Ué. Peraí. Eu já continuo aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo agora. Conflito das contas cadastradas, se reiniciar. Armanda, você reiniciou o seu aparelho? Diz que não pode participar. Enfim, somente quando a gente, então, entende esse ressignificar, isso, reinicia o aparelho, é que daí a gente começa a abrir espaço para compreender o que realmente está por trás desses bloqueios. Aí, quando você abre espaço para entender o que realmente está por trás desses bloqueios, aí você pode ouvir até uma história que eu vou te contar. Vou aproveitar que a Armanda está chegando e eu vou contar essa história que faz um tempão que eu queria contar na maratona, mas não deu tempo. Conta-se que lá nos Estados Unidos, um grupo de cientistas fez um estudo, fez um experimento com os macacos. Eles fizeram o seguinte, eles colocaram 5 macacos dentro de uma sala. Nessa sala tinha uma escada de madeira, bem alta, e em cima, lá pendurado no teto, tinha um cacho de bananas. Quando os macacos viram aquele cacho de bananas, imediatamente um deles já começou a subir na escada para poder pegar uma banana. E aí vocês não sabem o que aconteceu. O grupo de cientistas despejavam uma água gelada, um jato de água muito, muito, muito gelada nos macacos que estavam embaixo. E aí, obviamente que era muito aversivo receber aquele monte de água gelada. Aí,
que aconteceu? O outro macaco subiu lá para tentar pegar a banana, de novo jogaram um jato de água gelada nos que estavam embaixo. E isso umas 3, 4 vezes. Na quinta vez, quando um macaco tentou subir, os macacos que estavam embaixo puxaram o macaco que estava tentando subir pegar a banana, para eles não levarem o jato de água gelada, puxaram ele e deram uma pancadona nele. Aí ele ficou lá no cantinho, magoado, e não subiu mais. Aí passou um tempinho, um tentou subir de novo, fizeram a mesma coisa com ele. Ou seja, chegou um momento que nenhum dos macacos subia mais naquela escada para tentar pegar banana. Porque ou eles iam levar o jato ou eles iam apanhar. Tá bom, aí os cientistas foram para a segunda parte do experimento. Trocaram um dos macacos e colocaram o macaco que não tinha passado por nada daquela experiência. Obviamente que a primeira coisa que o macaco fez, olhou assim para cima, né, e falou, opa, vou lá buscar banana. Subiu no que ele estava lá no terceiro degrau, os macacos já puxaram ele e encheram ele de pancada. Ele não entendeu nada, mas ficou ali no cantinho, quietinho, e nunca mais tentou subir. E assim os cientistas foram trocando os macacos. Trocou por mais um, trocou mais um, trocou mais um, e toda vez acontecia a mesma coisa. Chegava um macaco novo, ele tentava subir, e aí eles puxavam e enchiam o macaco de pancada. Inclusive aqueles que tinham acabado de chegar, que nunca tinham passado pela experiência do jato gelado. Chegou um ponto que todos os macacos tinham sido trocados. Todos os macacos, nenhum deles tinha recebido o jato de água gelada. Mas toda vez que chegava um macaco novo, esses macacos iam lá, puxavam ele e enchiam ele de pancada. Aí os cientistas dizem, né? Se a gente perguntasse para esses macacos por que eles estavam fazendo aquilo, possivelmente eles responderiam, não tenho ideia, isso já acontecia quando eu cheguei por aqui. Percebe? Colocando óculos aqui para mostrar para vocês. Quantas coisas você faz na sua vida que você nem imagina que você faz só por uma programação herdada. Porque já acontecia quando você chegou por aqui. E a raiz do nosso maior bloqueio, que foi o segundo tema que nós vivemos lá na Maratona Vida Viva, tem a ver exatamente com isso. Tem a ver com todas as coisas que já vieram prontas e que a gente simplesmente copiou e colou. E por mais que a gente não gostasse do resultado, como a gente não entendia esse porquê, automaticamente a gente só reproduzia ali. Opa, agora vai, hein? Doutora Armanda, chegando! Aê! Falha, mas não falha! Até meia-noite é hoje. Sempre é a hora, né, Paula? Ainda bem que estamos na hora certa sempre, né? Enfim, né? muito pelo transtorno. Imagina, na verdade eu estava recapitulando ali, aí eu estava contando a história do macaco, não sei se você chegou a ouvir. Ai, não ouvi, não ouvi. Você lembra, né, que eu falei que eu ia contar um dia? Maravilha, que ótima oportunidade! Consegui contar até o final, eu terminei de contar a história, você entrou. Que eu estava recapitulando os temas das aulas, né? Mas assim, eu estava falando que a gente passar pela revolta funcional e aí entender qual é a raiz do nosso maior bloqueio, aí eu fiz esse exemplo, né? Estou até com óculos de sol aqui, mostrando que a gente recebe o óculos, isso já acontecia quando a gente chegou por aqui, a gente não tem ideia de quantas coisas a gente faz só porque copiou e colou aquilo que já existia quando a gente chegou, né? Uhum. E aí depois, nós só finalizando aqui, aí eu já passo a palavra para você, tá? Aí então nós trabalhamos com o abrir espaço para o novo, que foi justamente o olhar para os nossos pais cuidadores, os nossos pais sagrados, olhar para a nossa origem, olhar para as nossas histórias num outro nível, porque somente quando a gente realmente se reconcilia com as nossas histórias, com a nossa origem, é que a gente consegue abrir espaço no coração. Até então a gente fica com o coração fechado, com o coração bloqueado. E aí sim a gente consegue ir para o quarto tema, como a gente fez muito bem, né, na maratona, de uma forma muito resumida, estou falando aqui, mas já dá para criar uma linha de raciocínio, que é tomar a coragem de fazer o que tem que ser feito, que é ir para a vida adulta, de forma adulta, sem reagir de forma instintiva. Pelo contrário, conseguir pensar, criar uma estratégia. Estava falando que a doutora Armanda sempre diz, né? Desistir da estratégia que não está funcionando não é uma estupidez. As pessoas pegam que a palavra
desistir sempre é ruim. Não, desistir pode ser uma estratégia muito humilde, inclusive, né? Para que você possa abrir espaço para o novo e aí começar a criar uma vida nova, fazer uma coisa diferente e criar estratégias que vão realmente funcionar, que você vai validar e fazê-las funcionar de verdade. E aí a gente chega no tema de hoje, que é o que me impede de usar as ferramentas internas e externas para ter uma vida definitivamente melhor, gente. O que está faltando virar a chave, Amanda? Para a gente realmente... Cara, bora lá. Vou até encostar agora, ó. Agora é só você. Agora a gente pode relaxar. Uhul! Ô, Paula, mas que interessante, olha só, mesmo quando as coisas parecem que estão dando errado, quer dizer, esse tempo de eu entrar aqui, né, parecendo que está dando errado, foi o tempo de você falar a história do macaco, que eu acho tão relevante essa história, para a gente entender um pouco mais do que atua no mais profundo, né? E aí eu tive que ganhar flexibilidade aqui, fui lá, peguei meus outros instas, fui lá, atualizei o Instagram, falei, o que eu posso fazer agora? E aí isso é flexibilidade, isso é a gente ter também um repertório de improviso na vida, né? As coisas são tão herdadas e tão engessadas que a gente não consegue abrir espaço para o novo mesmo, tipo, improvisar e realmente, como você falou, reconhecer que a nossa estratégia não está funcionando. Eu acho que esse desistir, a gente associa desistir com fracasso, né? Isso. Mas às vezes desistir pode ser um ato de sucesso, que a gente parar de perder, pelo menos, sabe? Parar de perder. Então, desistir daquilo que é daquela estratégia que não está funcionando. Isso pode ser algo muito... o primeiro passo de uma estratégia de prosperidade. A gente desistir e, assim, ó, contra fatos, não argumentos. Como que a gente mede se as coisas estão dando certo na nossa vida? Ah, eu acho que está dando. Ah, eu sinto que está legal. Mas olha para o teu resultado. Como é que está a tua relacionamento de casal? Ou o fato de você não estar conseguindo ter um relacionamento de casal? Como é que está a tua prosperidade financeira? Como é que está a tua saúde? A doença é uma grande evidência de que tem alguma coisa equivocada. É uma coisa concreta. Vamos para os fatos. Então, acho que a primeira coisa é a gente, humildemente, como você falou, ir para os fatos. Porque, olha só, depois de uma maratona como toda essa que a gente fez no Vida Viva, né, Paula? Com todos os passos do Vida Viva, a gente já sabe, eu tenho certeza que depois da maratona, e mesmo que não participou da maratona, sabe o que precisa fazer. A gente sabe o que precisa fazer. A gente até sabe, em termos assim, teóricos, tá, eu preciso realmente fazer uma dieta. Por que a gente não faz? O que acontece que a gente não vai para ação? Né? A gente não vai para essa etapa de obter resultados novos, então. Porque o que conta na nossa vida são resultados, né? Um legado é feito de resultado, um legado é feito de resultado. A gente deixa um legado, a gente transforma a nossa vida através de resultados, né? Então, a grande questão, eu acho que o que nós vamos falar agora o que acontece, então, que a gente sabe o que tem que fazer, a gente tem ferramentas internas e externas, como é o título dessa live, e a gente não faz acontecer. Então... Armando, eu até coloquei 3 pontos aqui, que eu penso que a gente pode caminhar a partir do que a gente conversou antes, que a gente pode caminhar, inclusive, a partir deles. Eu vou começar de baixo para cima aqui. Então, a integração das dualidades, né, que é do sim, do não, da morte da vida, etc. A importância pessoal versus o poder pessoal e os ganhos secundários. Isso. Então, são 3 pontos que aqui, para mim, eles ficam muito claros sobre por que a gente não consegue, que a gente trava mesmo tendo ferramentas. Né? Aí começa com as desculpinhas. Ai, eu quero ajuda, mas eu não tenho dinheiro. Ai, eu quero fazer, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar da minha família, nunca tem tempo para mim. Ai, 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 mimimi, mamomó, entendeu? Então, acho que esses 3 pontos aqui, eles podem nortear bastante a nossa conversa. O que você acha? Olha, eu vou começar pelo último que você falou. Porque daí tem uma pergunta muito interessante, como você disse, anotem essa pergunta, uma pergunta de uma pessoa que eu conheço, a Paula também é importante na nossa caminhada, que ela trouxe pra gente, que é uma pergunta maravilhosa. Qual é o melhor de você ficar no pior? Porque tem um ganho, né? Dá trava-língua essa pergunta. Fala ela devagar, porque a galera deve estar fazendo assim com a cabecinha para acomodar. Né? Então, vamos falar de ganho secundário agora, né? Isso. Secundário. Então, vamos começar pelo último tema, ganho secundário. Então, eu pergunto para vocês,
Se a gente continua numa situação que está aparentemente ruim, algum ganho a gente tem que ter. Então, a pergunta é, qual é o melhor de continuar no pior? Qual é o melhor de continuar na estratégia que está ruim? Isso é uma pergunta que é fundamental para a gente seguir. Por que a gente continua doente? Por que a gente continua numa situação ruim financeiramente? Por que a gente continua num casamento que não está bom? Por que a gente continua num trabalho que não está sendo gratificante? Qual o melhor do pior? E qual o pior do melhor? O que poderia acontecer com você se você tivesse sucesso? Se você fosse realmente realizado no teu casamento, se você tivesse saúde para levar teu propósito adiante. O que é o pior disso? Qual que é a crença que você tem que, em relação a se o melhor que você quer para a tua vida acontecer? Acho que esse é um ponto crucial para a gente seguir, né? Sim. E dentro dessas perguntas vem, né? O que eu perco se eu tiver resultado? Isso. E o que eu Só ganho que se eu não tiver? E o que eu ganho se eu não tiver resultado? Gente, anota isso, porque isso daí é uma coisa assim, pra gente chupar manguinhas assim um tempo. A gente poderia ficar só conversando sobre isso, que a gente teria pano pra manga para dedéu. O Elisandro diz que não é falta de tempo, é falta de prioridade. Verdade, né, Elisandro? Ó, te chamei de Lisandro, comi o E, hein? O que será que isso quer dizer? O Alex Varão, a zona de conforto, mesmo não tão confortável assim. Essa zona de conforto que não é tão confortável, né? Então, qual é o melhor de continuar no pior? O que eu ganho não tendo resultado? O que eu perco se eu tiver sucesso, se eu tiver o resultado? E aí a gente pode ver, né, Armanda? Para você responder isso, eu te convido a conversar com a sua criança. Uhum. Porque é ela que está no comando desses ganhos secundários. É ela que está dizendo assim para você, olha, se você ganhar mais dinheiro que seus pais, eles vão deixar de te amar, tá? O que mais, Armando? Me ajuda. Se você parar de ficar doente, as pessoas vão sair de perto de você. Quem que vai cuidar de você se você não estiver doente? Como é que você vai se sentir amada e bem cuidada se você não estiver doente? Como é que Quem as vai olhar pessoas para vão você? ficar? Oi? Quem vai olhar para você? Uhum. Se você sair do lugar de vítima, quem vai fazer aquilo que você precisa? A gente vê muito isso no consultório, né, Armando? As pessoas com depressão. A gente tem pacientes em comum, inclusive. Esses dias a gente discutindo um caso. A paciente, assim, já fizemos de tudo, todas as estratégias dentro da psicologia, dentro da psiquiatria. E a paciente não saindo do lugar. Não saindo do lugar. Aí a gente começamos, inclusive, a estudar com ela sobre os ganhos secundários dela estar assim. E aí, conforme a coisa vai evoluindo, a paciente, embora ela entenda verbalmente o que acontece, os ganhos secundários ainda são mais fortes do que ela. A ponto da terapia começar a ser só um lugar de bate-papo, de ir lá para conversar, para dizer que está fazendo o processo, mas não consegue ter força para mudar. Porque a força dos ganhos secundários é muito grande. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque por exemplo, uma pessoa que estudou pra caramba a parte sistêmica, uma pessoa que tem discernimento, que é da área da saúde, também sabe da parte neuroquímica, dos transtornos, sabe de tudo, sabe da parte psicológica, etc., mas não tem força. E muitas vezes, gente, a gente não muda porque a gente realmente não tem força. Às vezes, eu já passei por isso, de falar assim, Paula, você não consegue parar de se endividar? Na época que eu fazia, né, um monte de coisa, e a hora que eu via, tava lá de novo, já sabia fazer planilha, já sabia fazer conta, já sabia fazer um monte de coisa e não parava. Só que era mais forte do que eu. Depois eu fui entender os ganhos secundários que eu tinha nisso. Eu tinha uma crença de que se eu começasse a ganhar dinheiro, os meus pais iam parar de me amar, principalmente a minha mãe. Na minha cabeça, se minha mãe não tivesse que me dar dinheiro, ela morria. E era exatamente assim. Lógico que eu não sabia que eu pensava isso, porque estava lá no profundo. É Mas importante a gente perguntas como lembrar essa são que é importantes, né? inconsciente, né, Paula? Só desculpa te interromper, mas lembrando para as Sim, pessoas que é inconsciente. A gente não tem essa noção clara e isso que você falou, é a nossa criança magoada, lembra? A gente falou isso bastante na maratona e o programa Vida Viva vai mostrar bem como a gente reconhece essa criança e cuida dela e o adulto pode tomar frente, mas é a criança magoada que não entende o que está acontecendo e interpreta as coisas dessa maneira que você está falando. uhum. Sim.
né? Então, E isso em todas as áreas, né? Recentemente um aluno nosso estava falando para mim, Paula, eu descobri que eu estava evitando de bem-suceder, evitando de ir para a vida mesmo depois de 40 e poucos anos de idade, evitando encontrar um emprego legal e tudo mais, porque lá no meu inconsciente, algo que eu jamais imaginei, eu não queria pagar pensão para minha filha. Sendo que eu amo minha filha, que eu estou sempre presente na vida da minha filha, pago tudo para minha filha, mas dentro de mim tinha uma coisa, e mesmo tendo um bom relacionamento com a mãe da minha filha, sabe, comportamentalmente falando, na parte da superfície, estava tudo certo. sim, exatamente, é profunda a coisa, não é Quando superficial. ele se deu conta, ele falou, caraca, meu, não acredito nisso. E olha que massa, né? Porque quando você tem a consciência, você pode fazer alguma coisa com isso. E a gente trabalha com maldade e vingança, gente, o tempo inteiro, tá? Fala até um Tudo em pouquinho sobre isso, consequência. Armanda. Olha, Paula, esse é o processo que a gente fez individualmente, né? E que a gente faz no programa Vida Viva, que é justamente trazer essa criança à tona, olhar para essa criança. Porque essa criança precisa ser vista e precisa, o nosso adulto precisa explicar coisas muito importantes para ela, que ela entendeu errado ao longo do caminho. Se a gente não olha para ela, e aí tem um processo para olhar para essa criança, é uma estratégia. Olhar para essa criança, descobrir o que cada criança está movendo em cada um de nós, qual é a mágoa dessa criança especificamente, qual é a ideia que ela tem, por exemplo, de não ser amada. Se ela entendeu que ela não foi amada pelos pais dela, ela vai projetar isso, ela vai acreditar que o marido, ou que o trabalho, ou que nada vai trazer esse amor, essa relação, então ela vai precisar ficar doente, ela vai precisar ficar vítima para ter esse amor. Então, essas distorções são um processo que ele é uma metodologia que a gente criou, e aí tem a ver com Vida Viva 3.0, que vai começar agora, que vai Uhum. continuar das outras versões, de identificar, reconhecer qual que é a dor dessa criança, para que o nosso adulto tenha ferramentas de explicar, de colocar legendas, sempre gosto de falar isso, de colocar legendas para essa criança, explicar para ela qual é a verdade. E aí só um adulto, Paula, só um adulto realmente pode tomar a decisão de desistir da estratégia infantil e imatura e tomar outro rumo na vida, tomar decisões, enfim, e aí fazer o que ele precisa fazer. Uma criança não tem condição de fazer isso. Não. E a gente tem crianças de 80 anos que estão aí sofrendo pela vida, sabe? Uhum. Conduzindo pessoas de idade que vão morrer com essa criança conduzindo a vida dela. Isso é muito sofrimento para essa criança dolorida, para esse adulto paralisado e para toda uma família, uma sociedade que está sofrendo as consequências disso também, né? Então, esse é Sim. um processo muito profundo de autoconhecimento e de liberação. Eu até gosto de ressaltar, porque tem bastante gente perguntando pra gente recentemente, se esse processo não acaba nunca. Eu não sei quem que falou comigo esses dias, falou assim, Paula, mas essa criança, ela mora, ela vai estar machucada? Ou para sempre eu vou ter uma criança machucada dentro de mim? Querido, para sempre você vai ter uma criança machucada dentro de você. Só que todos os dias você pode cuidar dela como a primeira coisa que você faz na manhã. Inclusive, um dos materiais que a gente mandou no grupo lá da maratona, foram duas meditações muito legais, que você, né, depois quem quiser, a gente pode mandar até no grupo do Telegram novamente, se o pessoal autorizar aí do marketing. Uma é você conversando com a sua criança e a outra é você fazendo a tua autoconcepção. Você indo lá pegar a melhor parte do teu pai sagrado, do teu pai que você conhece, indo lá pegar a melhor parte da tua mãe, ficando com a luz da vida, para aí você criar teu dia. Se todos os dias você olha para tua criança como a primeira coisa do dia, e se todos os dias você pensa nos teus pais com respeito, separa os pais cuidadores, que são as pessoas humanas deles, e fica com o sagrado deles que eles te deram, que foi a vida, tua concepção, tua gestação, conscientemente você faz isso, tem uma hora que os seus dias ficam mais leves, só de você acordar e pensar, você não precisa nem fazer o ritual completo mais, Exatamente. sabe? E outra, a gente vai abrir tema? Sim, a gente vai abrir tema pro resto da vida, que isso daí entra na dualidade aqui da vida e morte, das dualidades, que eu acho que é até legal a gente entrar nisso Sim. depois de terminar de falar, né? Mas é possível ter uma vida muito mais leve, uma vida muito mais gostosa, muito mais divertida, inclusive com o enfrentamento de problemas mais lúcido e também mais efetivo, mais estratégico com resultados, quando você está na luz.
E o problema é que você vai ser dominado, igual a Armanda falou, você passa a ser dominado pela sua criança machucada quando você está inconsciente. Porque você não sabe o que está acontecendo, então você só está reagindo à vida com o seu inconsciente. O inconsciente domina 98% de quem a gente é. E para usar os 2%, você tem que trabalhar, gente. Você sabe por que a gente faz programa Vida Viva e a gente trabalha todo dia no programa Vida Viva? Porque a gente entendeu, na prática, na nossa vida, a gente entendeu que se todos os dias a gente não treinar uma nova postura, a gente volta ao padrão confortável. Exatamente. Que é o mais conhecido. É uma construção, né, Paula? Na verdade, aprender a se relacionar com a gente mesmo e com os outros é uma tarefa que precisa de estudo, de prática, de laboratório. A gente acredita que isso é inato, que a gente nasce sabendo, que a gente, só de estar se relacionando, a gente consegue bons resultados. Mas então, é só olhar para a realidade. Como as pessoas estão infelizes, desconectadas, com os casais se separando, enfim, a nossa sociedade numa guerra, né, entre vizinhos, entre nações. Então, aprender a se relacionar, e lógico, começando por nós mesmos, e nós mesmos é nosso adulto e nossa criança, envolve treinamento, envolve processo, envolve estratégia, envolve hábito, e envolve sair do automático, consciência. Consciência é isso que você falou. Se todo dia de manhã eu acordar e trazer isso para a consciência, eu vou ter um dia diferente, porque isso vai estar saindo do inconsciente para se tornar consciente. Só assim a gente pode viver a nossa vida fora do automático. Senão nós estamos no automatismo, nós estamos sendo guiados por algo que a gente nem sabe o que é. Né? Então, isso é um ponto bem importante. As pessoas... É um processo e não é algo que você psicografa no sentido assim, isso acontece, depois que aconteceu, está acontecido. Não, é um pouquinho todo dia. É que nem a vida, né? Um pouquinho todo dia você precisa comer. As funções básicas, um pouquinho todo dia você precisa comer, um pouquinho todo dia você precisa ir no banheiro, um pouquinho todo dia você precisa tomar água e um pouquinho todo dia você precisa trazer o teu inconsciente para o consciente para ter uma vida adulta. Né? Sim, e poder usufruir desses recursos. E poder né? Porque a gente só consegue isso. Exatamente. Então, gente, para essa questão dos ganhos secundários, a gente aprofundou já um pouco aqui, né? O nosso título de hoje, então, é o que me impede de usar as ferramentas internas e externas para ter uma vida definitivamente melhor. Então, essa questão dos ganhos secundários, para que você saiba o que está movendo você, é importante que você faça essas perguntas que a Armanda trouxe no começo, né? Qual é o melhor de continuar no pior? Anota isso, porque você precisa refletir nessa frase. Isso. É uma frase que tem uma tiltzinha no cérebro. Né? Dá um bug. Peraí, melhor de ficar na pior? Tem melhor nisso? Eu tenho cliente que briga comigo, Armando. Fala, mas como que você tá falando isso? Fica brava de eu falar, mas e o que tem de pior nisso? O que tem de pior nisso? Para! Tem nada de pior do que isso. Tem, vamos olhar que tem. O que eu ganho quando eu não tenho resultados, né? E o que é o pior de ficar no melhor, né? Qual que é o pior de ir pro melhor também. Então, isso é algo profundo que cada um vai ter que encontrar a sua própria resposta. E o caminho, lógico, e às vezes precisa de ajuda para esse processo. Porque isso é algo muito íntimo, mas é difícil às vezes chegar nesse lugar sozinho. Por isso que ferramentas e o processo é necessário. Sim. O acompanhamento, o Alex, ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala assim, é muito mais fácil você ser guiado por quem já passou por isso e ainda ensina pessoas a passar por isso também. Aí isso faz com que a gente vá muito mais rápido, né? O programa Vida Viva, ele tem essa potência, a gente nasceu para isso, né? Para despertar essa potência, para acompanhar, para acolher, né? Existem outros profissionais, existem outros processos também, não estou nem falando que é o programa Vida Viva necessariamente que vai te auxiliar, né? Mas se você sentir que pode ser, vai ser uma honra, a gente quer ajudar muito mais pessoas a ativar essa consciência como a gente tem feito, né? Mas aí você pode, então, depois que você se pergunta, né? Inclusive, o que eu perco se eu tiver resultados? O que eu perco se eu bem suceder na minha vida? Principalmente nessas áreas que eu tô truncado, que o negócio não tá indo. Então, você pode verificar o que você tem que abrir mão. O que eu preciso abrir mão? Eu não gosto muito dessa palavra eu preciso, porque ela deixa um negócio meio que sem decisão, mas primeiro você vai perguntar o que eu preciso abrir mão para poder sair desse círculo vicioso. Aí então você tem que tomar decisão.
Mas você vai conseguir tomar uma melhor decisão quando a gente falar os outros pontos aqui, né, Amanda? Porque essa questão da dualidade, por exemplo, é algo muito importante. A gente vive a nossa vida querendo excluir a morte, querendo excluir a sombra, É, querendo excluir o que a gente considera ruim, porque aprendeu lá atrás a julgar certo e errado. é Boa verdade. noite, Marcelo, querido. Vou Olha tirar um só, pouquinho os uma comentários coisa, aqui para a gente te ver. uma coisa importante para a gente tomar uma boa decisão é acalmar nossa mente, né? Porque a mente, ela é justamente aquilo que nos conecta com o automático, que nos faz distrair ao longo do caminho. Ela é maravilhosa como uma ferramenta a serviço do coração e de uma inteligência maior. Mas se na verdade é o contrário, se a mente é o que está nos guiando, a mente ela foi feita para duvidar. A mente, inclusive eu falei na maratona, ela tem dois hemisférios, não é à toa, porque a mente trabalha em dualidade, ela não trabalha com uma proporção, né, de 44, que é o 8,80 dividido por 2. Ela trabalha com 8,80. Ela é polarizada. É o mecanismo dela. Então, por isso que é na mente que gera a dúvida, porque a mente ela está sempre entre duas opções. Então, para a mente, ela sempre está, então, entre o dia ou a noite, a vida, né, ou a morte. É ou, a mente é ou. E aí essa dúvida nos distrai. Na verdade, para a gente acalmar a nossa mente, o que a gente precisa dizer para ela? Que ela não precisa ficar na dúvida, é porque as coisas são e. Por exemplo, um dia inteiro tem a noite e o dia, né? Quando a gente fala quando a mente traz aí o adulto ou a criança, não, a gente tem uma criança que mora dentro do adulto. Então, nós temos o pai e a mãe cuidadores e humanos e os pais sagrados. Porque se a gente deixar pela nossa mente, ela vai ficar falando ou, e a gente vai ter que escolher entre um e outro. Então, eu fico com meu pai sagrado ou meu pai cuidador. Não, são os dois. Então, eu fico com a criança ou o adulto. Não, a gente integra. Então, o segredo da nossa mente acalmar é a integração. Então, integrar esses opostos é fazer o que com o nosso tesouro de moedas? Olhar para as duas faces da mesma moeda e ver que nós estamos falando da mesma coisa, né? A criança e o adulto moram em nós. Por exemplo, a espiritualidade ou o material? Não, nós somos espíritos num corpo. E o corpo precisa do espírito para evoluir, mas o espírito precisa também do corpo para seguir adiante na sua caminhada como veículo, né? Então, quando a gente começa a ir um pouquinho mais adiante, a gente planta sementes, eu costumo dizer assim, ó, sementes. Não é sementes, é sementes, né? Sementes do que? Da integração. E para a mente isso é muito importante. Quando ela percebe que, poxa, então não preciso ficar mais na dúvida, eu posso integrar conceitos. E aí a pessoa anda um passo a mais. Ela fica forte porque ela consegue ter a visão do todo, né? Pequeno ou grande? Não, a gente é pequeno para os nossos pais, mas é grande para os nossos filhos e para o nosso futuro. Então a gente tem que saber qual que é a grande habilidade, saber em que momento eu sou grande, em que momento eu sou pequena, em que momento é dia, em que momento é noite, em que momento eu uso a minha luz, em que momento eu preciso olhar para a minha sombra também. Então, isso é fantástico na nossa caminhada, a gente ganhar ferramentas para poder integrar aquilo que a mente deixa separado. Acho que esse é um ponto fundamental, que também a gente, em termos de recursos, né, Paulo? Porque uma coisa importante que você falou, a gente pode fazer tudo isso por tentativa e erro, a gente pode ficar por tentativa e erro achando soluções? Pô, eu e você fizemos isso, né? Eu 10 fiz anos. muita tentativa e erro na Cada minha uma. vida. Então, agora a gente estrutura caminhos para que as pessoas não precisem passar por tentativa e erro. No caso do programa Vida Viva, beleza, tem outras pessoas que estão fazendo isso de maneira maravilhosa também. Mas então, é muito mais fácil seguir por alguém que é um bom condutor, que você confia, que você tem afinidade pelo formato, do que você ficar na tentativa e erro também. Porque isso é uma coisa que te faz perder tempo, energia e às vezes a esperança de seguir adiante, de ter uma solução, né? Essa integração Modelar em quem dá certo é um tipo de inteligência, né, Armanda? é desenvolver uma inteligência, né? Nesse sentido. Exatamente. Então, eu vejo que é muito mais fácil e inteligente mesmo e estratégico a gente fazer isso junto de pessoas que já conseguiram trilhar um caminho e mostrar os passos, como o Alex falou. Então, o programa Vida Viva se trata disso, integrar partes para que o todo fique maior e a nossa mente consiga ir além do que ela chegaria dividida. Então, esse é um ponto, Sim. tá? Sim.
E eu acho que o outro ponto é, então, a questão do coração, o caminho do coração em termos de postura, né? Saindo da mente agora, indo daquilo que passa no nosso coração. A mente trabalha mais o que fazer, então fazer de maneira integrada. O coração trabalha a postura, como fazer isso, como fazer, né? E aí, olha que interessante, quando a gente fala do coração, nós estamos falando do ou, aí nós temos que escolher. Quando a gente está falando de postura, de vida, aí é escolha. Aí não dá para integrar, não. Por exemplo, revolta é funcional ou disfuncional. Você tem que escolher. Aí você Uhum, ficar com as duas, aí você paralisa na vida. Então, você vai ter que escolher a funcional, tem um efeito, a disfuncional tem outra. Não são faces da mesma uhum, moeda, entende? São caminhos diferentes. Aí é uma encruzilhada. uhum. Então, você tem que escolher. Então, aí a gente vai ter que escolher, por exemplo, se a gente vai ter poder pessoal ou importância pessoal. Lembra que a gente falou isso? Acho que esse é um conceito importante de resgatar agora. Você quer ter poder pessoal ou importância pessoal? Mas eu acho que Lembra? um pouquinho antes de entrar nesse, eu queria voltar nas raízes dessa dualidade um pouquinho. Pode, manda ver. Eu até quero botar meu óculos de novo, meu óculos de marimbondo. Meu nariz ele fica bem árabe com esse óculos. É que eu tenho uma ancestralidade marroquina por parte do meu Fica style, bisavô. fica style, eu gosto. Quando você recebeu, todo mundo recebeu um óculos quando nasceu, tá? Eu tô brincando aqui com esse óculos, mas é porque a gente falou de óculos na maratona, e ele representa algo bem simbólico. Todo mundo recebeu um óculos quando nasceu. E aí foram sendo trocados óculos, etc. Mas a base principal, nossos pais, cuidadores, não importa se foi teu pai e tua mãe biológico que te criaram ou não, mas as pessoas que cuidaram de você na tua primeira infância, logo de cara começaram a ensinar para você certo ou errado, certo Isso. ou errado, certo ou errado. Boa noite, Neuza! Ela já deu um oi pra gente lá em cima, não tinha respondido Ah, ainda. Tia Nelson Tia tá Neuza, aí. tá. A Ana Paula também tá, Ana Paula, né? A Paula tá aí também, isso. Também tá aí, eu já A vi que Ana ela tá Paula aí. tá inscrita no programa, tá? Tá, ela me contou hoje, fiquei tão feliz. Muito legal, né? Mas assim, ó, quando lá atrás a gente já foi aprendendo o que que é certo, o que que é errado, o que que é certo, o que que é errado, só que a gente aprendeu certo e errado com óculos que não foi a gente que escolheu. Além de certo e errado já ser algo bem complexo, porque baseado em que eu estou dizendo que algo é certo ou é errado? Por exemplo, fulano matou ciclano. Você fala ciclano ou cicrano? Nunca sei. Matou o coleguinha. Um matou o outro. Quando a gente vai conversar com um assassino, inclusive eu fiz estágio no patronato beneficiário lá em Londrina, a gente vai conversar com os criminosos, na verdade, eles têm uma justificativa que para eles é muito real. Dentro do mundo que algumas pessoas vivem, que a gente não convive, mas eles vivem aquilo, matar era uma coisa muito boa, porque demonstra respeito para aquela comunidade, porque estava ameaçando a integridade de pessoas da família, tipo um luta e fuga, uma situação de vida ou morte, ou eu mato ou eu morro. Agora, se eu vou olhar com o meu conceito de certo e de errado, as minhas crenças, com aquilo que foi me dito lá atrás sobre morte, e eu olho o fato isoladamente, eu vejo só o assassinato em si, aí eu vou dizer, nossa, aquilo está errado. E até mesmo a parte religiosa ainda é mal interpretada, sabe, Armando? Porque se a gente for ver, eu sempre gosto de uma passagem bíblica que Jesus fala para a mulher adúltera, todo mundo queria tacar pedra na adúltera. Ele falou, quem tiver pecado que atire a primeira pedra, né? E aí, ninguém atirou a primeira pedra, aí a mulher falou para ele, me ajuda, Jesus, me ajuda, o que que eu faço? Eu não quero mais ser assim. E ele não falou para ela, vai, não adulteres mais. Isso, inclusive, é mal interpretado pelos religiosos, que ele disse, vai, não peques mais. Jesus, a postura fenomenológica é muito dele, tanto é que Bert Hellinger, ele foi padre muito tempo, né? Então, muita coisa Sim. ele se baseia nessas leis. E é muito interessante porque assim, ele não falou vai, não adulteres mais, ele disse vai, não peques mais. Então Jesus olhou para ela e falou, querida, aquilo que não for bom para você, não faz mais. Então, por que eu tô falando isso? Porque
Quando a gente parte da perspectiva do certo e do errado, com o óculos que foi entregue para a gente lá atrás, nós nos tornamos pessoas julgadoras da pior classe possível. Porque a gente pega verdades que são como se fossem absolutas, verdades que a gente não estudou, que a gente não averigou, que não tem fatos, que não tem números, que não tem propriedade nenhuma, que não foi nem vivida por você mesmo, e vai com um caderninho de leis fazendo culpado, 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 culpado. Daí também se chicoteia e a vida vira um inferno. Uhum. Então, para que a gente consiga realmente entrar nessa questão da integração da dualidade, como a Armanda estava falando, para a gente conseguir integrar, inclusive, a nossa sombra, para a gente sair da ideia de que a gente é um ser perfeito, porque perfeitos são os iluminados. E, como diz Bert Hellinger, só os mortos estão completos, os vivos estão inacabados, né? Então, para você sair dessa ideia de perfeição e conseguir integrar suas dualidades, é necessário que você saia desse julgamento condenativo e consiga passar a enxergar as coisas com um respeito tal que você perceba que certo e errado é uma questão de perspectiva. Aí você começa a poder criar um novo óculos. Que daí vai ter a cor que você quer, vai poder ter os aspectos que você quer, vai poder ter novos valores, né, Amanda? Eu me empolguei, mas, Não, enfim. não, mas olha, excelente o que você falou, porque na verdade, em termos de postura, que é que daí tem a ver com o coração e com a postura, ou a gente julga ou a gente tem paz. É uma escolha também. Bert Boa. Hellinger já diz isso, ou a gente julga em termos de relacionamento ou a gente tem paz. E Paula, o que é o certo e errado, como você falou, essa questão da lente? O certo é assim, ó, o certo é o que eu aprendi da minha família, é o meu óculos. E o errado é o que não é o que eu aprendi. Então, que tal essa palavra, que é uma palavra maravilhosa que eu adoro? Se a gente considerar o que seria errado como somente diferente. É diferente. O diferente é maravilhoso, né? Que tal se eu considerar o que não é igual ao que a minha família me ensinou, a minha cultura, não como errado, mas como diferente? Porque o diferente tira a gente do certo e errado, como você falou. E o certo e errado fica lá no cérebro com aquela coisa dualidade, né? O certo e errado. A gente entra de novo no mental, e inclusive na postura de julgamento, e no mental de certo e errado. Que daí isso não dá para integrar certo e errado, tá certo ou tá errado, enfim. E aí a mente fica ativa e o coração fica nessa postura que quem está julgando não tem paz. Você tem que escolher, ou você julga, ou você tem paz. Para você ter paz, você fala assim: não é errado, é só diferente. E aí você pode, inclusive, tirar o melhor desse diferente, até ampliar a tua cultura e o que você recebeu como através do diferente. Fala, pô, mas que legal, né? Por exemplo, comer carne. Nem a questão, por exemplo, da morte, mas comer carne na Índia é um pecado mortal. No Brasil, o churrasquinho é maravilhoso. Quem tá certo, quem tá errado? Né? No Oriente, ter mais de uma mulher é até potência, é uma coisa super, super considerada. Aqui, entre aspas, é errado. Mas e aí? Como você falou, quem tá certo, quem tá errado? E se a gente considerar só diferente? Aí a gente pode tirar o melhor de cada cultura e pode ampliar, a gente pode ter paz no coração, né? Então isso é super importante, Paula, super importante, diferente, sair do julgamento para ter paz. Você tem que escolher. E aí, nessa postura, dá para escolher realmente, porque daí você não precisa, por exemplo, eu não quero comer carne. Mas por que eu não quero comer carne, né? Aí eu consigo construir as minhas razões do porquê eu não Meu quero comer óculos. carne. Meu O meu óculos. óculos. E eu posso, ao mesmo tempo, escolher andar com pessoas que comem carne, por exemplo. Ou eu posso... Não, olha, eu decido que andar com pessoas que comem carne, para mim, é muito complexo. Eu não dou conta. Aí, humildemente, você começa a se posicionar. E, às vezes, afastar de alguns movimentos, se aproximar de outros movimentos. Começar a conviver com pessoas que estão falando mais a mesma língua que você, né? Exatamente. E tudo fica mais leve. Mais Inclusive, você leve. sabe que a gente falando sobre isso me vem muito o seguinte: muita gente, inclusive, está vindo para o programa Vida Viva, né? Para encontrar um grupo de pessoas que falem a mesma língua, porque na jornada de desenvolvimento pessoal, e a gente passou muito por isso, né? Hoje a gente, até nós aqui como facilitadores, a gente conversa, a gente troca, e é tão bom ter quem entende o que a gente está falando. E muita gente tinha essa queixa, né? Uma das coisas que nos fez ter o grupo e ter um espaço para troca e tudo mais. Mas é muito comum que quando você... E eu lembrei de falar isso porque tem gente que vai passar por essas dores aqui, mesmo que você não esteja com a gente no programa, mas se você está se desenvolvendo, você vai passar por isso, tá?
você vai estar nas suas comunidades normais e você vai começar a ser criticado. Ou então você vai começar a se sentir muito diferente, meio que uma aberração. E aí a tendência ou é você ficar arrogante, como se você quisesse que todo mundo se convertesse à sua verdade, ou você se anular para não perder o seu espaço ali e não se sentir não amado. Por isso que é muito importante que você banque a sua decisão de se desenvolver, de se tornar uma pessoa melhor, banque isso como adulto. Porque caso contrário, se você tiver como uma criança, você vai sucumbir às pressões do ambiente ou vai se afastar das pessoas de uma forma negativa porque você não vai saber como reagir. Então, é muito importante que você saiba, inclusive, por que que você quer se desenvolver. Para que você possa ter estrutura, até para escolher como que você vai fazer isso, quais são as estratégias que vão te auxiliar para ativar esses recursos, essas ferramentas internas e externas, para ter a sua vida abundante. E mais uma vez eu digo, gente, não é que eu realmente gostaria que todo mundo viesse para o programa Vida Viva, mas a gente sabe que tem gente que não vai vir. Mas procure grupos. Procure grupos de pessoas que falam a mesma língua que você. Procure Esteja uma boa perto. condução, né, Paula? Uma boa condução, bons condutores. Que toquem teu coração, que sejam de confiança e que sejam competentes. Bons condutores. Sim. Eu fui dar uma olhadinha aqui no horário. Eu sei que a gente começou, eu acredito que nós vamos mais uns 10 minutinhos pelo menos a mais, né? Tudo bem para você? Pessoal, quem tinha se preparado para ficar até as 9, veja se consegue ficar mais um tempinho com a gente aqui, porque a gente vai falar sobre a importância pessoal e o poder pessoal, que eu acho que é muito importante falar sobre isso hoje. Pegando esse gancho, né, Paula, que você está falando já, porque às vezes a gente não quer ficar diferente do nosso grupo no sentido de abrir mão de alguns conceitos e não só construir nosso próprio óculos, mas também não achar o óculos do outro errado, aí que tá. O óculos do outro é válido também, mas eu construo o meu novo e às vezes tem um preço construir um óculos novo. Você pode ser visto meio torto, você pode parecer que você vai perder o pertencimento da tua família, do teu grupo. Então isso tem a ver com poder pessoal e importância pessoal. Porque a gente é muito focado nessa questão de ser importante. O que é importância pessoal? Você é tão importante quanto você atende às expectativas externas. Por exemplo, você está sempre disposto a atender tudo que esperam de você. Você entra na versão daquilo que a sociedade espera, daquilo que as pessoas esperam, daquilo que os teus amigos esperam, inclusive daquilo que a tua família espera. Quando a gente faz um pouquinho diferente do que a nossa família espera, com honra e com respeito, mas construindo o nosso óculos, dá uma sensação de que a gente pode perder essa importância. E às vezes a gente pode perder a importância mesmo. Porém, a gente ganha poder pessoal. Essa é uma escolha que a gente tem que fazer em termos de postura. Ou a gente tem importância pessoal, ou a gente tem poder pessoal. O que é o poder pessoal? É quando eu sou quem eu sou, independente do que os outros acham. Eu estou conectado com a minha verdade e eu pago o preço de construir meu óculos. Então, isso é ganhar poder pessoal. Mas para isso, você tem que ter o teu adulto liberado dessa criança magoada e teu adulto instrumentalizado para fazer acontecer. E pagar o preço de ser criticado no caminho, de não ser bem visto, de ser julgado. Porque a gente julga é ruim, mas a gente também é julgado, tá? Então, como é que a gente banca isso? Com poder pessoal e sabendo no nosso coração e na nossa mente, com a nossa mente integrada e com o nosso coração fazendo boas escolhas, que a gente está no nosso caminho construindo a nossa verdade. Isso é poder pessoal. Mas a gente sucumbe demais ao poder pessoal, focando na importância pessoal. Ser querida, agradar todo mundo, não dizer nunca não. Tá sempre disponível, abrindo mão das suas coisas, da sua vida, para estar disponível para resolver o problema dos outros, né? Então, esse é um ponto muito importante, Paula. E isso bloqueia a gente saber, inclusive, o que tem que fazer, ter as ferramentas e não colocar em prática, porque a gente está distraído, fazendo coisas para os outros e sem querer abrir mão da popularidade de quem é salvador, de quem está sempre por conta das pessoas e sem focar na nossa própria vida, na nossa própria missão, né? Esquecendo do nosso poder pessoal. Sim. E isso é uma das coisas que, inclusive, amanhã que a gente tem uma reunião de alinhamento de algumas coisas do programa, penso que já pode ser logo de começo um bom conteúdo para a gente aprofundar nas sessões terapêuticas. Lembrar da questão, inclusive, das personalidades e da ilusão de personalidade.
Porque o que que acontece? O que que é ilusão de personalidade? Vou dar um spoiler aqui para vocês, né? A ilusão de personalidade tem a ver com a importância pessoal. A ilusão de personalidade é quando eu acredito no que falam sobre mim. E eu começo a fazer esforço para manter isso como uma máscara. Só que no fundo, dentro de mim, não é isso que é verdade. E hoje, gente, no advento aí das redes sociais, o que a gente mais vê é justamente uma máscara muito grande. E a gente que atende consultório, a gente vê coisas bizarras acontecendo, de gente que, se você olhar ali, dá até depressão de ver a vida da pessoa e falar, meu Deus, que vida maravilhosa, minha vida é horrível, se você se comparar pelo que a pessoa mostra, mas a hora que você vai ver as entrelinhas, a vida da pessoa está triste, está deprimida em várias áreas. Parece que ela está com resultados financeiros, mas na verdade ela não está com resultados financeiros, está às vezes até com endividamento, para poder bancar aquele estilo, para poder bancar aquela aparência, né? E tudo isso vem do quê? Dessa ilusão de personalidade que ela é moldada desde a barriga da nossa mãe. Todas as expectativas, a gente constelou isso, inclusive, no 2.0, nós vamos aprofundar no 3.0. Mas desde a barriga da nossa mãe, nossos pais mesmo, eles criam expectativas. Quem é pai e mãe é que sabe que cria expectativa. Ai, quando minha filha cresceu, que ela tenha saúde, que ela seja bem-sucedida, que ela ganhe dinheiro, que ela trabalhe, se bobear, fala até a profissão. Quero que tenha profissão E tal. com quem ela vai casar, né? Esse é o homem bom para ela casar, esse não é o homem bom para ela casar. E tudo isso vai criando um molde. É mais do que um óculos, né, Amanda? É um molde completo mesmo, que bota a pessoa dentro de uma armadura. E por anos e anos e anos da nossa vida, a gente vive respondendo a isso. Eu me libertei com 39, gente. Eu tô com 40. Paulo, faz tão pouco tempo assim que você se libertou? Sim. E eu venho mantendo a minha libertação todos os dias com consciência, praticando as coisas que a gente fala aqui para vocês praticarem, tá? Porque se tem uma coisa que a gente faz nessa vida é ser congruente. A gente pratica tudo que a gente fala aqui para vocês, mesmo. Por quê? Porque é muito difícil sair das expectativas dos nossos pais. Eles criaram coisas, a sociedade vai reforçando isso pra gente. Ai, porque você é uma pessoa maravilhosa. Ai, porque você salvou minha vida. Aí começa a ficar workaholic e não sabe por que fica workaholic. Lógico que fica workaholic. O que é workaholic? Viciado em trabalho, tá? Por que fica viciado em trabalho? Porque, agora eu preciso salvar todo mundo. Ó, não posso nem namorar, não posso comer, não posso fazer nada. Eu tenho que ficar só aqui salvando as pessoas, porque eu sou muito importante. Importância pessoal. E dentro da importância pessoal, o que vai acontecendo com você cada vez mais? Você vai perdendo a sua identidade, desconectando da sua essência, desconectando de quem você veio ser nessa vida. Que com certeza é muito maior do que você enxerga na superfície. Né, Amanda? Não sei se faz sentido, me empolguei mais uma Nossa, vez. total. Eu acho que é bem isso. Essa questão, essa chave, né, de você escolher, então, em termos de postura de vida, a importância pessoal conscientemente e o poder pessoal faz toda a diferença para você começar a ter resultado. Falar, bom, chega, agora eu vou focar na. Ai, o marido entrou. Ai, marido! Meu marido tá aí. Um beijo pra ele. Tananana. Pronto, parei. Então, é essa questão, né, Paula, do poder pessoal, da gente escolher, então, aquilo que é melhor para nós, em detrimento dessa grande distração que a gente construiu uma máscara para agradar todo mundo. E a gente saber que para a gente ser quem a gente é, nós vamos desagradar ao longo do caminho, mas nós vamos fazer aquilo que só a gente pode fazer por nós, que é construir nossa verdade, deixar nosso legado e usufruir da vida, né? Usufruir da vida. Então, eu vejo que isso é algo para a gente considerar muito profundamente, inclusive no programa Vida Viva, aprofundar isso mesmo, porque eu acho que essa é uma chave muito importante em termos do ou, né? Das escolhas que a gente tem que fazer. Sim. Ai, que bonita a Tarsi falando, é mesmo, que profundo e difícil. E o programa Vida Viva está me ajudando muito nas descobertas dos segredos mais profundos da minha vida. Ai, que lindo, Tarsi, meu Deus. A Tarsi mandou que fez a meditação da criança, né? E que ela está se divertindo muito com a criança dela, está sendo muito legal. É É muito que tudo bacana, isso também, né? Paula, eu acho que uma coisa legal de lembrar aqui é que tudo isso é tão profundo, mas não precisa ser denso e pesado. Pode ser feito com Uhum. diversão. Esse é um dos lemas do programa também. Diversão, leveza, com alegria, né? Com uma criança que está curada e que daí ela pode trazer para a gente essa espontaneidade, essa possibilidade de a gente viver a vida com risadas, né? Sem perder a profundidade, a seriedade, mas com alegria. Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim.
né? Eu vejo que Sim. meu marido é uma pessoa que ele é bem conectada com uma criança, ele me ajuda a ativar assim, esse lado de criança e a gente poder ativar isso de várias maneiras na nossa vida. Uma criança curada pode voltar a ser alegre, pode voltar a ter uma infância feliz. Essa é uma frase importante para a gente terminando, né? Sempre é Sempre há tempo tempo. de ter uma infância feliz. Isso é muito lindo, né? É. Gente, inclusive assim, olha, todo o programa Vida Viva, quem não sabe exatamente o que é, quem está com dúvida de se vai participar ou não, porque a gente começa a semana que vem, hoje termina, né, o processo de inscrições. Inclusive, nós vamos passar uma consolidação lá no grupo, tá? No grupo, quem não está no grupo e quiser participar da consolidação, a gente pode pedir para a gente. Tem o link na bio, né? Não sei se o Alex está aí agora, mas assim, nós vamos passar essa consolidação ali para vocês, porque a gente está finalizando o processo de inscrições, né, para o programa, porque semana que vem, no domingo, a gente já começa a nossa jornada, né? Serão 3 meses para quem vai vir ficar com a gente com 3 meses, mas a gente já está agora no movimento de escola, e é muito legal isso, né, Armanda? A gente está no movimento de escola que agora já tem anuidade. Então, a gente está trabalhando para realmente ser um movimento de desenvolvimento contínuo. Porque Contínuo. sempre tem coisas para a gente aprender, sempre tem coisas para a gente desenvolver, e ao mesmo tempo, quanto mais a gente, até nós, como facilitadores do programa, né, nós também vamos aprimorando e melhorando para entregar melhor e melhor para vocês, porque parte do nosso lema é justamente esse, né, ser cada vez melhor naquilo que a gente faz. Então, a gente também vai ficando mais leve, a gente vai trazendo recursos mais fáceis, a gente vai trazendo coisas mais pontualmente eficientes para vocês, para que a gente vá juntos, conhecendo, se desenvolvendo, aplicando e resultando, porque não adianta nada também Aplicando e ficar resultando. no blá 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 e não colocar em prática, né, Armando? Aplicando e resultando. Adorei, adorei esses gerúndios assim de ação, aplicando e resultando, é isso mesmo. Ai, a Angel falando, muito linda, meia maratona e passei para as amigas que se encantaram com você e seu profissionalismo. Ai, que delícia, né? A Aline está comigo desde a turma 2, né, da mentoria, e veio para o programa e está junto agora. Sucesso a todos que se inscreveram. Obrigada, obrigada. A gente conta com as bênçãos de vocês, né, gente? As bênçãos de vocês também são esse multiplicar, esse levar para outras pessoas conhecerem. Mesmo que você não venha fazer parte, mas você sabe que tem pessoas que podem se beneficiar, né, da oportunidade mesmo. Ao mesmo tempo que as nossas lives elas vão continuar. Hoje a gente voltou para o esquema aqui normal, né, de live de segunda-feira às 20 horas e sexta-feira de manhã às 8 horas da manhã. Por quê? Porque o nosso compromisso com vocês é compartilhar o nosso conteúdo também de forma gratuita e nós vamos trazer cada vez mais conteúdos para vocês. A gente chegou num ponto, né, Armando? A gente sempre conversa que a gente chegou num ponto de tanto conhecimento e ao mesmo tempo tantos resultados muito legais na nossa vida, na vida dos nossos pacientes, nossos alunos, que a gente não está nem transbordando, a gente está vazando. A gente quer... Se deixar, a gente nem desliga a live, que o Instagram daqui a pouco derruba a gente, né? E justamente o programa Vida Viva, ele traz essa oportunidade da gente ir gradualmente para não ter overdose, de forma estruturada, né? E ao mesmo tempo com esse leque de facilitadores. Quem não conheceu os detalhes, gente, hoje eu gravei inclusive um vídeo, são 20 minutos que você vai investir para conhecer os detalhes do programa, mas o vídeo ficou muito esclarecedor. Eu assisti o vídeo depois, fiquei com vontade de me inscrever no programa. Eu também, adorei, ficou Tá ótimo. louca, né? Você tá num lugar bem inspirado aí na Praia Brava, ficou super, super maravilhoso. É muito legal, mas é porque é muito massa tudo isso, né? A gente está com um time muito incrível, a gente está com... Nós vamos ter o yoga agora em duas formas, duas modalidades, método de Rose e yoga integrativa, né? A musicoterapia, a contoterapia, a terapia das partes, o Theta Healing, o Mindfulness. Então, assim, é um cardápio. Eu amo essa palavra que a Armanda fala com a boca cheia, né? É um cardápio de opções para você desenvolver o seu autocuidado, seu autoamor e cuidar da pessoa mais importante da sua vida. Que é quem? A gente mesmo, né? Que coisa maravilhosa poder viver isso, né, Paula? Chegar nessa conclusão, realizando e resultando isso na nossa vida. E nos transformando. E tem uma frase que eu gosto muito também, que eu vou entregar de presente para vocês, foi a Roseli que me presenteou com ela. E olha que frase maravilhosa. Que a maior violência que a gente pode fazer com a gente e com os outros é morrer semente.
Tá. É não ser a árvore frondosa que a gente veio para ser. Então, cuidar da gente mesmo, da pessoa mais importante da nossa vida, é transformar essa semente em árvore, deixar frutos, deixar as próximas sementes, né? Deixar flores. Então, o cuidar da gente não é egoísmo, como muitas pessoas pensam, é um grau de justiça e de coerência, porque a gente só dá o que tem. E a gente só pode aguar as outras plantas aí do mundo se a gente estiver vazando, se a gente estiver cuidando de nós, né? Então, acho que essa é uma reflexão muito importante para a gente terminar. E hoje acaba as inscrições do programa Vida Viva com bônus, mas ao longo da semana vai continuar a inscrição, né? Então, eu acho que Uhum. esse é um ponto de reflexão para as pessoas sentirem se faz sentido para elas, se é o momento delas, se é o formato delas, porque a gente Sim. está disposto a, a oferecer o que a gente tem de melhor, aí construindo e Sim. resultando nossa melhor versão junto com quem está perto de nós, né? Sim. E sempre entregando o melhor, né? Agora, Sim. uma pergunta que eu te faço: você encontrou sua criança? Nossa, minha criança está sendo muito mais vista e cuidada. Eu tô no processo, sabe, Paula? Porque eu falo, eu nasci adulta, Charles, eu nasci responsável e muito séria e muito, sabe? E muito estudiosa e muito certinha. Então ela tá aprendendo a brincar, mas tem sido maravilhoso, sabe? Ela tem descoberto coisas incríveis, incríveis. Faz pouco tempo, tá? Não é, Aham, aham. é recente também. Sim, mas é muito lindo a gente poder vivenciar isso também nessa trajetória, né? Porque uma das coisas que a gente ressalta sempre é que nós, como facilitadores, também somos humanos, e isso é um dos nossos diferenciais. A gente nunca vai vestir uma carapuça para vocês de perfeição, que na verdade a gente também está no processo, né? Você vê, eu bati o dedo aquele dia, meu dedo tá ótimo agora, viu? Ai, Aliás, com a bom. bênção que minha mãe me deu, minha mãe falou assim: seu dedo não está quebrado, seu dedo só está luxado. Aí eu falei, nossa, que É mãe é isso. mãe, né, cara? Depois que ela falou isso, meu dedo ficou até branco, não estava nem vermelho mais. É a Mas nossa quando maior eu bati. autoridade. Oi? Né? A nossa maior autoridade mesmo, né? Foi demais, assim. Eu, mãe, foi bem criança, assim. Tem um grupo da família que sou eu, minha mãe e meu pai. Que somos só nós nesse núcleo, né? Eu, mãe. Mandei a foto do pé, toda dengosa, né? Mãe, você acha que eu quebrei meu pé? Não, você só luxou o seu pé. Ponto. E só E voltou a falar, engole o choro. Cara, muito legal. Mas eu tô falando isso pra falar outra coisa. Mas isso foi legal também. Mas eu tô falando isso porque quando eu bati o pé, ao invés de eu xingar, eu falei, pra que isso, gente? Pra quê? Eu fiquei indignada. Pra que isso? Parecia que eu tava conversando com o degrauzinho onde eu bati o dedo. E ali, imediatamente, a minha criança, parece que ela pulou pra fora de mim e olhou pra minha cara e falou assim, porque você tá ajudando a cuidar das crianças dos outros e não tá olhando pra mim. Tá bom, querida, mas eu achei que a gente estava brincando tanto, porque eu tô sempre cantando, porque eu tô sempre brincando, porque eu tô sempre. Mas até isso, gente, são pequenos detalhes. E nada acontece por acaso na vida, tá? Então eu queria deixar esse recadinho, falando da nossa humanidade também, para mostrar que a sua criança pode dar sinais muito diferentes, diversos aí para você olhar para ela. E às vezes ela vai falar, não vai olhar por bem? Ah, então vai olhar por mal. Talvez você venha com a gente. Vem com a gente, que a gente ajuda a olhar para ela com mais leveza. A Fernanda Baggio diz aqui, o João Paulo Moca mandou um abraço para ti, Armanda. Oi, querido. Fernanda, Que bom ter você aqui. a Fernanda Baggio, muita gratidão a vocês, meninas. Levantaram reflexões tão profundas e necessárias. A maratona foi sensacional, valeu cada minuto. Ai, vai com a gente no Vida Viva, Fê. Que delícia! O seu digníssimo Mário, querido. Vocês estão sempre inspirados, conectados com o melhor da vida. Parabéns. Muito obrigada. Rô, lindo de viver, lindo de ver a vida viva. É lindo. Que lindo, Tarsi. Tamires, estou amando, me transformando um pouco mais a cada dia. A Tarsi fez uma foto linda para voltar para casa. Extraordinária. Estava visitando os pais, né? É isso aí, gente. Olha, o Instagram está generoso com a gente. É mesmo, nós Ou a estamos gente indo ainda, começou mais tarde do menina. que eu imagino. Então a gente pode fechar com chave de ouro aqui, convidando você que ainda não se inscreveu no programa a tirar suas dúvidas junto com a gente.
tá? Você que tem ainda como compartilhar com seus amigos, acredita que as pessoas, tem gente ainda que não está sabendo da oportunidade, leve essa oportunidade adiante, tá? E eu queria que, já aproveitando que tem mais um minutinho, pelo menos um minuto já que não parou aqui ainda, escreva por que valeu a pena estar aqui com a gente hoje. Vamos fazer uma foto? Faz tempo que a gente não faz uma foto nossa assim, fazendo live. Vou fazer uma selfie. 1, 2, 3. E, não, mas eu vou tirar os comentários um segundinho. 2, 3. E já. Pronto. Aí eu vou postar nos stories ali. E, inclusive, pessoal, a gente botou uma caixinha de perguntas. Até vou botar uma caixinha de perguntas de novo. Ai, bacana. Quem tiver alguma dúvida, não só sobre o programa, mas sobre metodologia, sobre constelação e tudo mais, pode perguntar pra gente. Vocês ajudam muito a gente também a ajudar vocês. E daí a gente vai construindo conteúdos específicos com as demandas que vocês nos trazem, tá? Doutora Armanda, minha honra, minha alegria, me arrepia o corpo, me emociona estar com você. Mais uma vez, é um privilégio ter você nessa caminhada como minha parceira. E amanhã a gente está juntas desenhando aí esse caminhar tão lindo dos próximos 3 meses, né? Que maravilhoso estar com você também, plantando sementes e fazendo essas sementes crescerem, germinarem dentro da gente, fora da gente, junto com as pessoas. Não é pelas pessoas, é junto com elas, né? Nessa caminhada aí dos nossos humanos com nossos sagrados, né? Com o mais sagrado que tem em nós. Então, é um privilégio ter você como companheira de jornada também. Vamos em frente para a nossa próxima etapa 3.0. Sim! Essa palavra deliciosa. Queridos, boa noite. Faça uma semana extraordinária e conta com a gente, tá? Obrigada por todos que estiveram aqui com a gente esse tempo todo aí, até a gente entrar, até dar tudo certo, até alinhar. Uma boa noite a todos, até breve. Até. E... Tchau! Tchau!